Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede na manhã deste dia, de estar aqui louvando e agradecendo o nome dEle na casa do Senhor. Eu não sei o que te traz aqui na casa do Senhor no dia de hoje, mas uma coisa eu sei, que Ele é bom o tempo todo, e que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Coloque suas mãos na altura do seu coração, você que está na sua casa também. Aqui nós somos pecadores, todos dependentes da misericórdia do Senhor. E eu creio que muito mais o Senhor fará em nossas vidas nessa manhã, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Pai querido, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na tua casa. E te pedir perdão, Senhor, das nossas falhas, porque nós somos pecadores, Senhor, dependentes da tua misericórdia. Pai, que neste momento, Senhor, o Senhor já conduza este culto da tua vontade, da tua maneira, Senhor, porque aqui quem comanda é o Espírito Santo e nada somos sem ti, Senhor. Pai, que todos que estão aqui, Senhor, possam receber de ti aquilo que vieram buscar, de acordo com a tua vontade, e que a tua misericórdia seja derramada sobre a tua igreja, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Tudo que o Senhor irá fazer nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim, e dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. E tu és por quem a minha alma esperou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E junto ao poço estava eu, e quando o homem judeu viu a sede que havia em mim,
ti. E à medida em que te conheço mais, e tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, e tudo perde o seu valor. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Quem aí ficou acordado a noite inteira? Se você não ficou, se coloca de pé, por favor, vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Existem coisas que só para Deus é possível. Vou falar de novo, existem coisas que é possível só para Deus e para mais ninguém. E há poder nas nossas palavras. E Deus, Ele quer ouvir as nossas palavras, a nossa voz. Eu sei que às vezes o silêncio, ele também fala com Deus. Mas quando nós temos a oportunidade de abrir a nossa boca, eu acho que é melhor ainda. Então abra sua boca, clame ao Senhor. Quantas pessoas queriam falar, mas não conseguem? Quantas pessoas queriam clamar, mas não conseguem? Quantas pessoas tiram dores a noite inteira? Quantas famílias talvez choraram a noite inteira por um ente querido? E Deus nessa manhã te deu a oportunidade de estar no melhor lugar dessa terra. Eu vou falar de novo, Deus nos deu a oportunidade de estar no melhor lugar dessa terra. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus disse para Moisés: Moisés, faça um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Uma das maiores vontades do Senhor é de habitar no meio do seu povo, é de estar no meio de nós. Mas quantas das vezes nós não valorizamos essa presença? Deus nessa manhã nos convida a clamar, a entender que nós somos dependentes dEle. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E isso é que nos faz clamar, é isso que nos faz orar, é isso que nos faz entender que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Eu sei que por mais que nós amamos as pessoas, por mais que nós nos apegamos às pessoas, mas as pessoas nos decepcionam. Mas Jesus não. Jesus nunca nos decepciona. Jesus nunca nos desampara. Jesus nunca nos deixa só.
Ainda que em meio à dor, à solidão, o desespero, Ele sempre está conosco. E é por isso que eu quero que você ore, porque talvez você não esteja precisando de nada, mas muitas pessoas creram, colocaram seus pedidos de oração, porque eles sabem que Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos. Por isso eu quero que você clame agora. Eu quero que você ore agora. Se um crente não conseguir orar, ele está muito mal. Se um crente não conseguir orar, é porque ele está muito mal. Se um crente não conseguir glorificar e exaltar o nome do Senhor, alguma coisa está acontecendo. Mas eu quero que você clame. Clame por alguém que você conheça que está parado. Clame por um ente da sua família que você quer que se converta. Ore por alguém que você, aleluia, sabe que poderia estar nesse lugar, mas por algum motivo saiu desse caminho. Ore por alguém que talvez as portas estão fechadas. Ore, clame. Ore pelo seu relacionamento. Ore pelos seus filhos. Mas não deixe de orar. Vai falando com Deus. Vai falando com o Senhor. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que já se entraram por essas portas. Pai querido, eu peço ao Senhor que nessa manhã fale com eles de maneira poderosa. É manhã de ceia, é manhã de comunhão, é manhã de restauração. Ah, Senhor, é manhã de purificação. Ah, Espírito Santo, eu quero colocar diante do Senhor todos os pedidos de orações que foram chegados até essa urna. Ah, Senhor, quem pede é porque confia. Quem pede é porque sabe que o Senhor tem poder para operar coisas extraordinárias. Por isso eu peço ao Senhor nessa manhã, abre os céus. Faça aquilo que nós não conseguimos fazer, Senhor. Opera milagres, prodígios e maravilhas na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Que o teu povo possa ter testemunhos para contar, Senhor, das maravilhas que o Senhor é capaz de fazer. Ah, Espírito Santo de Deus, age, Senhor, faça, Senhor. E nós vamos te glorificar, nós vamos te exaltar, porque nós sabemos que o Senhor é Deus e que nada é impossível para o Senhor. Quantas mulheres têm desejos de se engravidar, mas não conseguem? Quantas mães têm desejo de ter filhos e não conseguem? Mas o Senhor é o Deus que abre madres. O Senhor é o Deus que, aleluia, faz a estéril dar filhos. O Senhor é o Deus, ó Pai, que opera. O Senhor é o Deus que arranca, Senhor eterno, aquele que está na sala vermelha dos hospitais e coloca entre nós, como o Senhor fez com o Rômulo, Senhor. Ah, Espírito Santo, o Senhor é o nosso Deus. Talvez entrou alguém aqui enferma nessa manhã. Talvez entrou alguém aqui angustiado, não conseguiu dormir durante essa noite, preocupado, ansiosos com tantas coisas, ó Pai. Mas arranque essa ansiedade, manda essa depressão embora. Opera, Espírito Santo, e nós vamos te glorificar, nós vamos te exaltar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração. Louvado seja Deus. Eu quero que você aplaude o Senhor bem forte. Pela vida da pastora Denise. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém?
Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece, né? Que o único digno de toda honra e toda glória aqui nessa manhã é Jesus. Só Jesus. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. E hoje eu estava olhando nessa manhã. É a última ceia, Santa Ceia de 2025. Irmão, se você parar e olhar, olha o privilégio que nós estamos tendo hoje. Quantos que já teve aqui hoje não está aqui mais tomando essa Santa Ceia esse ano? Mas até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor está cuidando de nós. Para que junto hoje nós podemos ceiar novamente. Sendo a última Santa Ceia do ano. Eu estava lembrando que outro dia mesmo a gente estava falando, né? A primeira Santa Ceia do ano. Qual foi na virada do ano. Mas hoje é a última. Se você parar e pensar, o tempo passa tão rápido. Mas tão rápido que você nem percebe. Mas só que Jesus percebe tudo. Ele sabe de cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe que nós passamos para chegar até aqui. E Ele nos sustentou em cada detalhe. Em cada necessidade. E hoje nós vamos agradecer a Ele por essa oportunidade que Ele está nos dando. Porque muitos que não teve essa oportunidade. Mas nós estamos tendo. E todos aqui, unidos, assim como começou a primeira Santa Ceia, nós estamos tomando a última do ano. Então, em nome de Jesus, vamos agradecer a Ele nessa manhã. Amém? Soberano Deus, amado, eterno Pai, Pai Santo e Pai querido, nessa manhã, Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai, pelo ano todo que o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, e hoje chegando, Pai, a última Santa Ceia do ano, Força e trabalho. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha nos abençoar, Pai, nessa manhã. Que nós possamos, Pai, sair daqui não conforme nós entramos. Mas nós possamos sair daqui muito mais grato. Muito mais grato ao Senhor. Porque o Senhor nos sustentou. Agradeço ao Senhor, Pai, por cada alma que aqui está. E peço ao Senhor que venha nos abençoando. Que venha, Pai, nos revelando a Tua palavra, que vem abrindo nossos ouvidos espirituais e preparando, Pai, a terra para a Tua semente vir a cair, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade, faça o Teu querer, usa-me conforme a Tua vontade e o Teu querer, e que eu diminua, Pai, a cada dia, para que o Senhor venha crescer. Que o Senhor venha falar, Pai, com a igreja aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, em nome de Jesus. Pai, é o que eu te peço e te agradeço nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, lá em 1 João, no capítulo 1. João, no capítulo 1. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós vimos e testemunhamos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenha comunhão convosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso a sua palavra e não, a tua palavra não está em nós. Amém? Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Pode sentar, fica à vontade na casa do Pai. Glória a Deus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo, aqui quando João escreveu, João estava dizendo que a palavra estava com o Pai. O que era a palavra? A palavra é o próprio Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Ele disse que ele estava com o Pai, ele veio, nós viu e tocou. Hoje em dia, nós podemos falar isso. Jesus Cristo está aqui. Nós podemos tocar da mesma forma, com nossos olhos espirituais, não com nossos olhos carnais e com a nossa mão física, assim como no tempo dos apóstolos eles tocaram. Mas nós podemos tocar, nós podemos continuar tocando em Jesus, porque Jesus é o mesmo, ele não muda, sempre ele vai ser o mesmo, por mais que ele veio, viveu, curou, salvou, libertou, morreu por nós, voltou para o Pai, mas ele não nos abandonou. Ele continua entre nós. O seu Espírito Santo ficou aqui para poder nos guiar, assim como ele guiou os apóstolos. E nós estamos aqui porque nós somos os apóstolos de Cristo. Aquela época teve lá o João, o Pedro, mas hoje somos eu e você. E ele disse aqui que a palavra foi manifestada e eles testificaram dela. E anuncia. Ele estava anunciando
da vida ali, que foi a vida que Jesus, a vida eterna, que Jesus salvava, falou tudo sobre Jesus. Hoje, quem está aqui para falar de Jesus? Não é falar de Jesus, não, falar sobre Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus é para mim e para você? Somos nós. Nós estamos aqui para dar continuação. Porque Jesus vai voltar. Porque Deus lá do Velho Testamento estava anunciando que ia vir o Filho do Homem. O Filho do Homem ia vir. Agora é a segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar para nos buscar. Mas só que ele disse que nós temos que ter comunhão com o Pai e com o Filho. Hoje a mesa está posta. É aqui nós vamos ter comunhão com o Pai. Hoje é dia de aliança, renovar nossas alianças. É dia de nós fazer comunhão novamente com o Pai. Mas só, irmãos, que a palavra de Deus, antes de falar que nós ter comunhão com o Pai, Ele diz que nós temos que ter comunhão convosco, ou seja, um com outro. Adianta nós querer fazer comunhão com o Pai e não ter comunhão com nossos irmãos que nós convivemos dia a dia? Nós temos que ter comunhão com o Pai. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de nós arrependermos. Nós pedir perdão. Não só para Deus. Pede perdão também, que às vezes nós falhamos, nós ofendemos. Mas nós temos que pedir perdão para os nossos irmãos aqui, ó, um para o outro. Que às vezes a gente fala assim, eu estou em comunhão. Não, nós estamos juntos. Tá junto é uma coisa. Tá em comunhão é outra. Quando você está em comunhão com o seu irmão, você concorda com a fé dele. Você vai, nem tudo que você vai concordar. Se ele fazer coisa errada, você vai concordar? Não. Mas você vai ter em comunhão com ele para falar, irmão, vem cá, vamos conversar. Abre a Bíblia. Aqui, olha, vamos ver se vai estar certo com a sua opinião. Que tudo, nós cristãos, irmão, isso aqui é o nosso manual, ó. Não adianta você falar assim, deixa eu pegar o livro do advogado e ver se não está certo. Não, aqui, ó, o nosso advogado é Jesus. Então nós temos que buscar, é dentro da palavra. E às vezes quando um irmão senta, eu não importo, quando o irmão chega e senta perto de mim, fala, irmã, vamos ver isso aqui, vamos analisar essa opinião sua. Eu não importo, eu acho bom, sabe por quê? Porque às vezes eu estou errando, aquilo eu nem estou percebendo que eu estou errando. Mas o irmão chegou perto de mim, conversou comigo e nós entramos em concordância, nós estamos em comunhão novamente. E não adianta nós estarmos todo mundo aqui, ó, junto, mas não temos comunhão. Eu não concordo com ele, eu não gosto dela, eu não topo a cara dele. Não, irmãos, Jesus, você vê que Jesus andou com quem ia trair ele. Jesus, algum dia Jesus fez mal para Judas? Não, ele sabia. Assim como ele morreu sabendo que muitos não iam aceitar ele, muitos não iam querer ele, mas ele falou assim, não, mas por aquela ali eu vou morrer. Então ele se entregou naquele madeiro. Hoje é dia de nós pensar o que aconteceu, o que Jesus fez por mim e por você. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 5, ó, essa é a mensagem dele. Ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva alguma. Irmãos, se você está com Deus, você está na luz. Se você vai lá que você está andando em trevas, que está a treva, é porque você não está em comunhão com Deus. Deus é luz aonde você vai. Deus é luz. Deus não vai mudar. Um dia ele ser luz, outro dia ele ser treva. Não. Deus é luz o tempo todo.
E se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, nós mentimos e não praticamos a verdade. Irmão, então nós sabemos, quando nós dissemos, como se diz, eu não estou bem, eu não estou no caminho, o caminho está dando errado. Você pode ter certeza que o erro não é de Deus, o erro é meu. É eu que estou errando, que Deus não vai errar nunca. O erro sempre será meu. Eu tenho que parar e analisar e ir, como se diz, pedir perdão a Deus, entrar em comunhão com Deus novamente, porque nós saímos da comunhão, irmão. Deus não sai da comunhão com nós, não, mas nós saímos da comunhão com Deus. Muitas das vezes Deus quer que nós façamos uma coisa, aí o meu eu vai falar, não, eu vou fazer isso. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é que todos estivessem aqui. Mas muito tem a opinião, muito está trabalhando, mas muito tem a opinião própria. Não vou agora não, vou à tarde. Deus falou que se tivesse 10 ceias, era para você tomar só uma? Não, Ele mandou você ceiar. Não seria muito bom vir agora de manhã e vir à tarde? Você cada hora está buscando a Deus. A gente entende. Tem muitos que estão trabalhando, muitos preferem vir à noite. E está certo, cada um tem seu compromisso. Mas o nosso maior compromisso, irmãos, quando nós falamos com Deus, o nosso maior compromisso é Deus. Depois de Deus vem ser a nossa família. Então, pela manhã, nosso maior compromisso, vem dar, como se diz, seus 10% para Deus aqui hoje. Vem dar seu dízimo de tempo para Deus aqui nessa manhã. Venha ficar na presença do Senhor pela manhã. A hora que você está tranquilo, se levantou ali, como se diz, eu estou tranquila. Agora na manhã, você ainda não teve, como se diz, tempo de ter preocupação com outras coisas. Porque quando você levanta de manhã, é como se diz, eu levantei, tomei meu banho, aí que eu vou pensar em fazer outras coisas. Primeiro você vai buscar a Deus, com certeza. Mas se você deixou a sua obrigação terrena lá, quietinha, para quando nós voltar ela está lá, e vir buscar a Deus, eu te dou certeza, você está ganhando muito mais. Você está se enchendo muito mais. Porque você preferiu dar esse momento em primeiro lugar para Deus, para depois você colocar alguém naquele lugar, ou que seja família, ou que seja você mesmo, mas a primeira parte foi de Deus. Lembra de Maria e Marta? Marta queria fazer seus afazeres. Ela estava errada? Não, ela estava servindo quem? Jesus. Mas o que Maria fez? Ela quis servir com o quê? Com o seu tempo, o seu precioso tempo. Primeiro ouvir a palavra, para depois ela servir a Jesus. Com certeza, não, depois eu vou lá, faço a comida para Jesus, faço café para Jesus, arrumo a cama para Jesus. Mas antes eu vou ouvir o ensinamento de Jesus. E nessa manhã, nós estamos aqui primeiro ouvindo o ensinamento de Jesus, para depois nós ir fazer as nossas obrigações. E a palavra de Deus ainda continua dizendo assim, ó: mas se andarmos na luz com Ele, como Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, então, se você está na luz, você vai ter comunhão com todos. Porque Deus, Ele é luz. Ele está na luz, e a palavra faz, se nós estivermos na luz. Assim como Deus é a luz, Ele está, nós vamos ter comunhão um com os outros. Nós não vamos deixar de ter comunhão. E o sangue de Jesus vai nos purificar. Mas a palavra de Deus diz mais para frente que se nós confessarmos os nossos pecados, hoje é dia de nós confessar pecado.
Hoje é dia de arrependimento. Não que eu estou falando que os outros dias não é dia de você confessar seus pecados para Deus. Mas hoje não. Hoje é um dia especial. É dia de Santa Ceia. É dia de você ceiar. Você acha que você vai pegar o corpo e o sangue de Cristo de qualquer maneira e vai tomar? Não. Antes você tem que analisar o que você fez, o que você não precisava ter feito. Aquilo que você, como se diz, machucou o coração de Deus. Aquilo que se entristeceu o coração de Deus. Nós sabemos que nós erramos. Hoje é dia disso, de nós pedir perdão. De nós chegarmos para Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu ofendi. Eu fui ofendido, mas eu perdoo. Não adianta você vai pedir o perdão, mas também você não perdoar. Na maioria das vezes, irmão, é muito mais fácil você perdoar. Mais fácil não, melhor você perdoar do que ficar esperando o perdão de alguém. Você mesmo se perdoa. Então eu perdoo ele, peço perdão. Às vezes você está certo, mas pede perdão. Porque quando você libera perdão, meus irmãos, você está liberando vida. Porque quando você fica angustiado, não perdoa, aquilo vai roendo, aquilo entra em depressão e muito vai ter a morte. Então o perdão, ele é vida e vida eterna. Porque aqui a palavra de Deus fala, porque quando nós perdoamos, nós pedimos perdão, Jesus, ele é Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E se nós também perdoar os pecados de outros, às vezes nem é você que cometeu o pecado, mas você está pedindo perdão a Deus por aquilo que te machucou. Porque às vezes nós estamos machucados que alguém nos ofendeu, mas nós temos que liberar o perdão. Então nós pedimos perdão a Deus e liberamos os perdão. Nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos purificados de toda injustiça. Através de quê? Do sangue de Jesus. Hoje, irmãos, é dia disso, de nós pedir perdão, nós ser purificados pelo sangue de Jesus. Às vezes, irmãos, a gente pensa assim: não fui eu que ofendi. Não, eu não fiz nada, apenas aconteceu. Mas já pensou? Deus não faz nada, irmão, nada a não ser nos abençoar. E quantas vezes nós ofendemos a Deus? Quantas vezes nós machucamos o coração de Deus? Já pensou se Deus pensasse assim: eu não fiz nada com ele, ele que me ofendeu, eu não vou perdoar. Foi ele que me ofendeu. Então, irmãos, às vezes nós temos que colocar no lugar de Deus. Jamais eles vão tomar o lugar de Deus, mas é imaginar o quanto nós somos falhos e pecadores, e Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar. Já imaginou se nós começarmos: eu não vou, eu não quero, eu perdoo ele, mas não quero nem olhar na cara dele. Você acha que você perdoou? Não. Você não perdoou, não. Já imaginou se Deus te perdoasse e falasse assim: eu te perdoo, mas nem precisa de pensar em mim mais. Já imaginou? Deus, ele te perdoa e cuida de você como se você nunca tivesse ofendido a ele. Já imaginou se não fosse as misericórdias do Senhor? Você acha que nós estaríamos aqui hoje? Nós não estaríamos aqui. Quantas vezes nós pecamos e quantas vezes nós pedimos perdão a Deus e ele está nos perdoando. Agora imagine se eu e você não tiver a capacidade de perdoar um irmão. A capacidade de estar em comunhão com o irmão. Nessa manhã, irmãos,
É manhã de nós refletir. Como eu disse, é a última ceia do ano de 2025. Então nós vamos refletir o que é que nós fizemos durante esse ano. O que a gente fez, o que a gente machucou o coração de Deus. Mas Deus está aqui, Jesus Cristo está aqui para nos perdoar, para nos purificar nessa manhã. Porque hoje é o dia da Santa Ceia e é a última. Então por isso eu falo, vamos pensar, não é que nós fizemos no mês, que nós fizemos o ano todo. E como Ele tem nos cuidado de nós tão bem, mas tão bem. De hoje nós estamos aqui. Gente, quando chega o finalzinho do ano, às vezes tem gente que se preocupa no que vai fazer, no que vai vestir, no que vai comer. Sabe o que eu penso? O que Deus fez comigo, eu não sou merecedora. Mas como Deus cuidou de mim tão bem. Como Deus tenha cuidado comigo, mesmo sem eu merecer. Quantos livramentos Deus me deu. O que Deus fez, não só comigo, mas com cada um de nós que estamos aqui. Você pode ter certeza, se você for analisar, você vai ver os livramentos que Deus tem te dado. O quanto Deus tem cuidado dos seus caminhos, aonde você passa. Da sua família. Gente, a nossa família está toda. Nenhum partiu. Nós podemos agradecer a Deus. Família tem problema? Tem sim. Cada um tem seus problemas. Mas Deus sustentou a nossa família. A nossa família foi um projeto dele. Então nós temos que amar a nossa família, independente de ser do jeito que ela seja. Nós temos que orar por ela. Pedir a Deus para guardar cada momento. Então eu paro e penso o que Deus fez com nós durante o ano todo. Nesse culto, irmão, eu passei a madrugada toda pensando, mas Deus só falava comigo. Olha o que foi feito durante o ano todo. Olha o que você passou durante o ano todo. Eu parei, eu olhei e falei, Senhor, mas eu estou muito feliz e grata. Porque em momento nenhum o Senhor estava fora dos meus problemas e nem das minhas vitórias, nem das minhas conquistas. Porque, irmãos, na maioria das vezes, quando nós passamos por luta, a gente tem um tal de falar assim, oh meu Deus, o que eu fiz? Não, Deus permitiu você passar por aquilo, porque Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que vai estar com você o tempo todo. Se Ele soubesse que Ele ia te perder, Ele não ia permitir. Porque Ele não quer perder a gente. Então, irmão, nessa manhã, é manhã de nós refletirmos para nós tomar a nossa Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. A Santa Ceia está aqui. Daqui a pouquinho eles vão trazer. Então, eu quero nessa manhã, e cada um fica de pé. Quem puder, claro, ou fica a maneira que você quiser. Mas eu quero que você reflita nessa manhã. Tudo aquilo que você teve de Deus durante o ano todo. E venha agradecer a Ele por esse momento, por essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Ai, Jesus, muito obrigado, Pai. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tenha feito. Pai, obrigado, Pai. Eu começo te agradecendo, Senhor, pela vida de cada um que está, Pai. Peço, Pai, nessa manhã, Pai, quero te dizer, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada livramento que o Senhor tenha nos dado. Muito obrigado, Senhor, por cada alimento que nós queremos e o Senhor tenha nos sustentado. Pai, muito obrigado, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor.
Pai, muito obrigado, Pai, por cada passo que nós demos, Pai, e o Senhor, Pai, venha, Pai, cuidar, Pai, de nossos passos. Pai, muito obrigada, Jesus, por o Senhor ter, Pai, guardado a vida de cada um. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, por o Senhor, Pai, ter guardado o nosso ministério, por o Senhor cuidar do nosso ministério, por o Senhor cuidar, Pai, da nossa igreja, Pai. Pai, que o Senhor sustentou a nossa igreja durante o ano todo. Durante o ano, Pai, o Senhor escolheu a cada um para estar aqui hoje, nessa manhã, para ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, te pedir perdão por cada algo que a gente fez que não foi, Pai, do Seu agrado. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que em nome do Seu Filho Jesus, que o Senhor venha nos perdoar, nos purificar, Pai, do pecado. Que nessa manhã, Pai, nós podemos, Pai, dizer, Pai, que nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tenha feito. Que nós aprendemos a ser grato, Pai, pelo, Pai, o Seu amor, Pai, pela Sua infinita bondade com cada um de nós. Pai, muito obrigada, Jesus, por o Senhor, Pai, ter preparado esse momento, por o Senhor ter me dado essa oportunidade, Senhor, de estar aqui. Muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor veio trazer para nós. Que primeiro o Senhor falou comigo, para depois vir para a igreja. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós possamos sair daqui, Pai, muito grato ao Senhor. Grato a cada irmão, Pai, que nós passamos um ano junto. Pai, que nós podemos aprender a ser grato, Pai, ao nosso pastor, à nossa liderança. Que nós aprendemos, Pai, ser grato, Pai, em cada detalhe, Pai, que o Senhor tenha nos preparado. Dentro de nossa casa, aqui mesmo na igreja. Tudo aquilo que o Senhor nos preparou, Pai, para nós poder viver esse momento lindo, Pai, na Tua presença. Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tenha feito. Muito obrigado, Jesus, pela nossa família e também pela nossa família quadrangular, meu Pai. Eu te agradeço, Pai, por esse ministério, por o Senhor ter me aceitado, Jesus. E tá, Pai, a cada dia o Senhor está me transformando. E eu agradeço o Evangelho Quadrangular, Pai, por conta disso. Porque o Senhor me escolheu, o Senhor me colocou aqui. E aqui estou eu para fazer a Tua vontade, o Teu querer e não o meu. Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tenha feito. Nós te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, irmãos, nós vamos passar a parte da Santa Ceia. Amém? Os irmãos os diáconos podem preparar, pode trazer a ceia. Nós vamos estar aqui para nós ceiar todos juntos. Nós vamos consagrar a ceia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido é o Seu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, né, irmão, aqui está a ceia do Senhor. E nós, quando a gente vai fazer a Santa Ceia, celebrar a Santa Ceia, eu sempre falo, esses versículos não podem deixar de ser lidos, porque aqui é a hora que nós estamos fazendo em memória dele. Nós estamos trazendo para nós aquilo que aconteceu há muitos anos atrás. Então, eu vou ler a passagem de 1 Coríntios 11, 26, né?
porque todas as vezes, 26 não, 23, porque recebi-o do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou-se o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que fazei isso todas as vezes que bebei, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Amém? Glória a Deus. Aqui está a nossa Santa Ceia. Ali está o igualzinho aqui, irmãos, quando falou do sangue. Ali é um vinho, é um suco de uva e o pão. Mas quando, irmãos, nós vamos orar, consagrar, você pode ter certeza que aqui nós estamos comendo o pão, o corpo, o pão será o corpo e o sangue, o cálice virou o vinho virou o sangue de Cristo. Por isso que eu falei, vamos analisar, pedir perdão. Porque ele fala que toda vez que nós tomarmos desse cálice e comermos desse pão, nós estamos anunciando a vinda de Jesus, lembrando a sua morte de cruz. Irmãos, dá para vocês imaginar a sua morte de cruz lá naquele madeiro. E nós aqui hoje, se nós estamos libertos, nós estamos salvos da morte. Por conta de quem? Por conta de Jesus. Então, irmãos, nessa manhã, vamos orar, vamos consagrar a nossa Santa Ceia. Eu gostaria de convidar o pastor João para fazer essa oração. Amém? Porque ele é o nosso líder. Ele aqui na igreja, primeiro Jesus, depois ele. Eu sei que nós aqui todos podemos consagrar, mas chamei ele em respeito à nossa liderança, a autoridade que vem do céu para nós aqui na terra. Amém? Vamos levar nosso pensamento ao trono da graça. Neste momento, apresentar ao Senhor os nossos corações, as nossas vidas, para que juntos possamos celebrar este momento tão importante para todos nós. Soberano Deus e Pai amado, neste momento, Senhor, queremos te apresentar esse pão e esse cálice, que, meu Pai, a partir do momento em que oramos ao Senhor, ele se torne ser a semelhança do teu corpo que nós partimos com as nossas transgressões. Também esse cálice transforma, meu Pai, e representa o teu sangue, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Abençoa-os de maneira poderosa. Consagra, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, a partir deste momento, fazer parte com o Senhor, essa nova aliança que o Senhor nos prometeu, em nome de Jesus. Que esta ceia para nós, ó Pai, seja o fortalecimento da nossa vida espiritual,
e possamos, ó Pai, caminharmos juntos na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Sim, meu Pai amado, Pai querido, assim eu uno a minha oração com a oração do meu irmão, meu pastor. Peço ao Senhor, Pai, que venha consagrar, já está consagrado em nome de Jesus, Pai. Que nós, Pai, possamos, Pai, ser purificados, Pai, de nossos pecados. E que nós podemos, Pai, ter os fortalecimento para seguirmos, Pai, para o próximo ano, juntos, Pai, para tomar a primeira Santa Ceia do ano, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, assim eu consagro o pão e o cálice, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Os irmãos podem ir. Jesus. Nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Irmão, vocês que já receberam a Santa Ceia, pegue o pão, porque esse pão nós recebemos do Senhor, não é? A palavra dele diz aqui, ó. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então esse aqui não é mais um pão, irmãos. Isso aqui já é o corpo de Cristo. Vocês imaginem, irmão, aquele corpo lá no madeiro, aquele corpo que foi deixado ali, que foi mutilado, que foi matado, foi escorraçado por minha causa e por você. Porque Jesus, irmão, não teve aquela morte como se diz, caiu e morreu. Ele foi morrendo aos pouquinhos, por cada pecado que caía em cima dele. Ele morreu sendo o mais pecador, sem ter cometido erro algum. Mas o meu pecado e o seu estava sobre ele. E hoje, aqui é o corpo de Jesus, que nós vamos alimentar dele nessa manhã, para que nós podemos fortalecer, para que nós podemos seguir em frente, para que nós podemos ter comunhão com o Pai. Irmãos, pode comer o corpo de Cristo, mas pega ele, como se diz, mastiga ele e vai agradecendo a ele por tudo que ele tenha feito por você, mesmo sem nós merecer. Amém? Vamos junto comer o corpo de Cristo.
palavra de Deus disse que ele tomou o cálice e dizendo: este é o cálice, o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, imagine o sangue de Jesus, aonde ele passava, estava pingando. Aonde ele passava, o sangue dele foi ficando para trás. Irmãos, eu e você não aguentava 1% do que Jesus aguentou por nós. Mesmo assim, ele não desistiu de nós. Imagine aquele sangue caído no chão, a ponto de quando ele estava lá naquele madeiro, furar ele e dele saiu água. Este sangue aqui, ó, é para nos purificar dos nossos pecados. Este sangue, irmão, é o que é a nossa salvação. Nesse sangue tem poder, porque o sangue de Jesus tem poder de curar, de salvar e perdoar dos nossos pecados. Da mesma forma, irmãos, vamos tomar o sangue de Cristo e agradecendo a Ele por Ele nos purificar, porque esse aqui não é mais um suco de uva, mas sim o sangue de Cristo. Amém? Vamos todos juntos tomar o sangue de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, agora eu vou chamar o irmão Jonas aqui. Adriana, vem cá, Adriana. Pastora Adriane. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Nós vamos
refletir a respeito do projeto de vida, a palavra do Senhor nos fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, a palavra do Senhor nos fala assim: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aleluia. Vamos repetir, igreja? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Ensaiado ficou bom, mas eu acredito que pode ficar melhor com todo o nosso fôlego de vida. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Nós estudamos recentemente a respeito de um casal que tinha proposto em seu coração, tinha confirmado em acordo, juntamente com a igreja, de trazer uma quantidade, mas na hora de trazer, mentiu ao Espírito Santo do Senhor. Não mentiu a homens, mas mentiu a Deus, porque já estava proposto no coração deles trazer aquela quantidade. E que nós venhamos ter um coração sincero diante de Deus, porque Deus sonda e conhece os nossos corações. E Ele sabe quando nós estamos trazendo com alegria e não com tristeza. Que possamos depositar no altar o nosso projeto de vida conforme foi proposto em nossos corações. Que não venhamos mentir a Deus. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. Ele sonda e conhece aquilo que está proposto em nosso coração. Não precisa de nós mentirmos a Deus, porque Deus conhece o nosso levantar e Deus conhece o nosso deitar. O Senhor conhece a nossa quantidade que está em nosso coração proposto de depositar no altar. Que não venhamos trazer aquilo que tem sobrado, que não venhamos trazer no altar do Senhor com tristeza, que não venhamos fazer barganha no altar, mas que nós venhamos depositar no altar tudo o que nós temos. Recentemente eu vi algo que mexeu o meu coração. A igreja que nós estamos estudando no estudo, a igreja de Atos, nós não vemos falar de dízimo, nós só vemos falar a respeito de oferta, porque tudo o que aquela igreja tinha, ela depositava no altar do Senhor. E isso é o que tem que estar proposto em nosso coração: depositar tudo o que nós temos no altar do Senhor, porque o Senhor, Ele sonda e conhece o nosso coração. Que a nossa vida esteja no altar, que venhamos iniciar o ano de 2026 entregando tudo o que nós temos no altar do Senhor. Que o Senhor venha ser conosco em tudo aquilo que nós fizermos. A palavra do Senhor nos fala no versículo 8: Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra.
nós cremos que a semente que nós plantamos no altar, ela se multiplicará. O Senhor fará superabundar, não para os nossos deleites, mas para toda e boa obra em nossas vidas. Amém? Nós vamos apresentar o Senhor nessa manhã. Se você não tem um projeto, pode pegar. A diaconisa ali tem os projetos. Nós vamos apresentar ao Senhor nessa manhã. E a primeira coisa que nós vamos pedir ao Senhor é que em 2026, João 10:10 se cumpra em nossas vidas. Que nós venhamos ter vida e vida com abundância. Que o Senhor repreenda em nossas vidas toda e qualquer enfermidade. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nessa manhã, nós apresentamos ao Senhor os nossos projetos de vida. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades. Que não venhamos pedir sem sabedoria, para abundarmos, ó Pai, para nos gloriarmos, Senhor, mas que possamos pedir com sabedoria, para que a glória do Senhor seja conhecida através das nossas vidas, através da nossa família, através dos nossos celeiros. Nós cremos, ó Pai, que essa semente, ó Pai, é uma semente que terá raiz, que terá vida. Que o Senhor venha prosperar as obras das nossas mãos. Repreenda, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos dê discernimento, Senhor. Que possamos, ó Pai, viver, ó Pai, aquilo que nós cremos, aquilo que a Tua palavra nos prometeu. O Senhor nos prometeu suprir as nossas necessidades. O Senhor nos prometeu que não haveria falta alguma. Se há falta em nosso meio, que o Senhor venha multiplicar essa semente, que o Senhor venha abençoar, e que no dia 31 nós possamos trazer o nosso melhor no altar do Senhor, que possamos trazer com alegria, não com tristeza, conforme foi proposto em nossos corações. Nós temos milagres de abundância na Tua palavra, e que essas promessas venham se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Também a Ti, Senhor, nós apresentamos os dizimistas, ofertantes, aqueles que amam essa obra, aqueles que contribuem com alegria no altar, não com tristeza, não com pesar, aqueles que não trazem, ó Pai, o resto, mas trazem as primícias e com alegria no altar do Senhor. Mas também pedimos ao Senhor, aqueles que não estão dizimando, aqueles que não estão ofertando na casa do Senhor, que o Senhor venha dar discernimento, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha conceder a semente, e que essa semente venha ser plantada no Teu altar, que essa semente venha ser semeada no Teu altar, que o Senhor venha prover, ó Pai, para aqueles que ainda não estão, ó Pai, semeando no Teu altar. Que o Senhor repreenda o devorador, o migrador, o ceifador, a peste, o gafanhoto, tudo aquilo que tentar ceifar a vida financeira do Teu povo. E que o Teu povo venha honrar a Tua casa com o melhor, com tudo o que nós temos, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que não haverá necessidade entre o Teu povo. O Senhor suprirá as nossas necessidades, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que a vontade do Senhor venha prevalecer em nosso meio. Nós cremos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém. E graças a Deus.
Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Digam glória a Deus. Digam aleluia. Louvado seja Deus. Vocês não estão cansados não, né, gente? Tá cansado, Dorielma? Tá não? Tá cansado, Chapinha? Tá, John? Então não tem ninguém cansado. Louvado seja Deus. Então daqui a pouco eu quero todo mundo lá pro Poção, porque vai ter batismo. Eu quero ver se você está cansado, Bel. Irmãos, nós vamos passar um videozinho rapidinho sobre os nossos representantes que estão hoje atuando na cidadania. Eu quero que vocês prestem bem atenção para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho deles. Tá joia? Rapidinho, o Enzo vai colocar aqui e para que vocês... Minas Gerais é um estado de fé, força e trabalho. E quando a fé e o serviço caminham juntos, o resultado é transformação. Desde o início do mandato, o compromisso dos deputados Leandro Genaro e Stefano Aguiar tem sido servir com excelência e representar com fé e responsabilidade ao povo mineiro e à Igreja do Evangelho Quadrangular. E guiados por Deus, eles têm levado os valores do reino para dentro das decisões do mandato para todo o estado de Minas Gerais. Na saúde, foram destinadas emendas para hospitais, clínicas e unidades básicas. Recursos que se transformaram em atendimento e acolhimento para quem mais precisa. Juntos, os deputados enviaram mais de 94 milhões que foram utilizados na compra de equipamentos hospitalares, ambulâncias e insumos para a realização de um trabalho seguro e eficaz para os profissionais da saúde. No campo da educação e inclusão, foram enviados mais de 1,5 milhão em emendas parlamentares. Além disso, o deputado Stefano Aguiar apresentou o projeto que propõe a capacitação de professores para atender alunos com necessidades especiais, um passo importante para garantir um ensino mais justo e acessível. Já o deputado Leandro Genaro tem atuado com firmeza na proteção da juventude e das famílias. O projeto de lei 4.230 de 2025 incentiva o uso seguro de internet no ambiente escolar, além de orientar pais e alunos quanto à importância da segurança no ambiente digital. E o cuidado social também tem sido prioridade, com mais de 3.800.000 reais investidos em projetos sociais. E com esse propósito, o deputado Leandro Genaro criou a PL 1366 de 2023, que reconhece o trabalho das comunidades terapêuticas, valorizando instituições que oferecem acolhimento e recomeço para pessoas em recuperação. E na segurança pública, quase 4 milhões foram investidos em viaturas e equipamentos, ações que reforçam a proteção e o bem-estar de cada cidadão. Além disso, Stefano Aguiar votou contra o veto à saidinha dos presos, reforçando seu compromisso com a justiça e a proteção das famílias mineiras. Minas Gerais é grande, mas cada cidade possui um rosto, uma história, uma necessidade. Por isso, Stefano Aguiar e Leandro Genaro enviaram mais de 28,5 milhões em emendas voltadas para a infraestrutura, beneficiando cada município com estruturas essenciais para o bem-estar da população. Leandro Genaro e Stefano Aguiar têm percorrido o estado, ouvindo lideranças, apoiando projetos e levando soluções que unem serviço e propósito. Onde há um mineiro, há um motivo para servir, e onde há fé, há um caminho para transformar. E cada recurso investido tem um propósito: cuidar de vidas, fortalecer cidades e gerar esperança. Na agricultura, foram mais de 18.800.000 investidos no apoio ao produtor rural e no fortalecimento do campo. E no esporte e na cultura,
foram mais de 3 milhões que incentivaram sonhos, despertaram talentos e transformaram vidas por meio da arte e da prática esportiva. A fé também inspira cada decisão. Steph Aguiar defendeu a liberdade religiosa e o direito de pregar o Evangelho, reafirmando que a nossa missão é garantir que a palavra de Deus continue ecoando por toda a sociedade. Servir é mais que um dever, é um chamado. E quando servimos guiados por Deus, nós plantamos uma semente de transformação. Glória a Deus. Irmãos, vamos finalizar o nosso culto, mas antes a gente vai orar pela nossa liderança, pelos nossos representantes, né? Que sempre eles falam, gente, que eu preciso muita oração. E nós, como igreja, nós temos que orar por todos. Mas ele é os nossos representantes. Nós temos que orar por toda a liderança. Então vamos ficar de pé nesse momento, o jeito que você queira, mas vamos orar. Pedindo a Deus para que venha cada dia usar eles, principalmente na área espiritual, não é mesmo? Soberano Deus, amado, eterno Pai. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Papai, por cada detalhe que aqui foi acontecido. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que venha abençoando, Pai, a nossa liderança, abençoando nossos representantes lá na Assembleia. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor, Pai, que abençoe a eles, que eles são grandes missionários, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o trabalho deles, abençoa a vida espiritual, abençoa a família de cada um deles. Pai, eu oro pela vida de toda a nossa liderança, pela vida do nosso pastor João, que o Espírito Santo venha, Pai, a cada dia fortalecendo, dando discernimento, Pai, e que venha, Pai, ajudando a ele, Pai, vencer a cada dia, a cada batalha, em nome de Jesus. Pai, oro, Pai, por cada membro, por cada líder dessa igreja. Peço ao Senhor, o Espírito Santo, que venha, Pai, capacitando a cada um, que venha, Senhor, dando a eles, Pai, perseverança para seguir o caminho do Senhor, para estar sempre na presença do Senhor, que o inimigo não venha desviar, Pai, o caminho deles, mas que eles sempre, Pai, estejam em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, por essa santa ceia. Pai, abençoa, Pai, a cada um que entrou nessa igreja. Abençoe, Pai, aqueles que não puderam vir também. Abençoe, Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que ainda vão assistir, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a cada um, Pai. Que nós podemos voltar para a nossa casa, debaixo da sua mão santa e poderosa, guiado pelo Senhor, Pai. Que nós possamos, Pai, ter um domingo maravilhoso. Pai, peço ao Senhor, Pai, que venha abençoando, Pai, os que vão batizar hoje, Pai, em nome de Jesus. Ai, Pai, que o Senhor proteja e guarde, Pai, a nossa casa, a nossa família, a nossa semana, os nossos trabalhos, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço, Pai. Pai Santo, Pai querido, também quero pedir ao Senhor que abençoe as crianças, Pai. Que o Senhor venha, Pai, protegendo e guardando, Pai, aonde elas passarem, onde elas estiverem. Não só as crianças daqui, mas as crianças de todo o universo. Abençoe, Pai, aquelas crianças, Pai, que estão ali entre as guerras. Pai, aquelas crianças que o Senhor vê que eles não têm alimento para alimentar. Prepare, Pai, envie alguém que possa levar alimento até elas, Pai. Oh, Jesus, proteja, Pai, os nossos pequeninos, Pai, em nome de Jesus. É que eu te peço nessa manhã, Pai. Guarde as crianças, prepare alimento para elas, tanto físico como espiritual, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para sempre.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou só dar um aviso que o pastor pediu. No dia 3 de janeiro está marcado a reunião da Assembleia do CDL. Dia 3 de janeiro, reunião do CDL. Então não se esqueça, tá joia? Você que pode, nós vamos sair daqui, está indo direto para o Poção para realizar o batismo da nossa irmã. Eu acredito que vai ser uma benção, amém?